Durante décadas, a Itália foi vendida ao mundo como um paraíso. Paisagens oníricas, cidades repletas de história, uma gastronomia incomparável, um clima temperado e uma cultura vibrante que parece prometer uma vida plena. No entanto, por detrás desta imagem de postal, a realidade para milhões de italianos em 2025 é radicalmente diferente. Viver bem em Itália tornou-se um privilégio reservado a poucos, enquanto a maioria enfrenta uma série de obstáculos estruturais que tornam o cotidiano cada vez mais difícil e frustrante. O primeiro grande problema é o fosso entre a imagem internacional e a experiência real de quem vive no país. As manchetes sobre a Itália centram-se frequentemente no turismo recorde, arte e moda, mas ignoram a profunda crise que as famílias italianas enfrentam. O custo de vida disparou. A inflação acumulada dos últimos anos corroeu o poder de compra dos salários, enquanto os preços dos bens básicos, alimentos, energia, transporte, atingiram níveis históricos. Comprar um cabaz de alimentos hoje custa mais 30% do que em 2020, e encher o depósito de gasolina é um luxo para muitos trabalhadores. A habitação, tradicionalmente um pilar da estabilidade familiar, tornou-se inatingível. Em cidades como Milão, Roma e Florença, o arrendamento de um apartamento de 2 quartos ultrapassa facilmente os 1.500 euros por mês, enquanto o salário líquido médio ronda os 1.400 euros. Comprar casa exige mais de 11 anos de salário integral, um valor que exclui a maioria dos jovens e das famílias da classe média. O resultado é que 2/3 das pessoas com menos de 34 anos continuam a viver com os pais, não por opção, mas por pura necessidade. A juntar a esta situação, há a insegurança no emprego. A Itália lidera as estatísticas europeias em matéria de contratos temporários e empregos a tempo parcial indesejados. O trabalho estável e bem remunerado é uma raridade, e a ausência de um salário mínimo nacional deixa milhões de trabalhadores expostos a salários de miséria, sobretudo no sul e em sectores como a hotelaria, a agricultura e os serviços. A combinação de baixos salários, inflação e rendas proibitivas está a empurrar até mesmo aqueles que estão empregados e segmentos cada vez maiores da população para a pobreza. O acesso aos serviços públicos, outra suposta fonte de orgulho nacional, deteriorou-se significativamente. As listas de espera para cuidados médicos dispararam. Mais de 10 milhões de italianos deixaram de consultar ou de se tratar por falta de recursos ou atrasos inaceitáveis. O sistema educativo, especialmente nas regiões rurais e do sul, sofre de subfinanciamento crônico, elevadas taxas de abandono escolar e falta de oportunidades reais para os jovens. Por fim, uma sensação de insegurança e desconfiança em relação ao futuro enraizou-se na sociedade. O desencanto é palpável. A maioria dos jovens não se imagina a constituir família ou a ter casa própria na próxima década. O sonho italiano, para muitos, tornou-se um pesadelo de precariedade, incerteza e frustração. Esta é a realidade escondida por detrás da miragem italiana. Um país bonito, sim, mas onde viver com dignidade é cada vez mais difícil e onde a distância entre o postal e a vida real nunca foi tão grande. Surpreende-se com este lado oculto da Itália? Se quiser descobrir como chegamos até aqui e o que se esconde por detrás do postal, inscreva-se e junte-se a mim nesta viagem crítica pela verdadeira Itália. Mas, para compreender o problema atual, precisamos de rever brevemente a situação histórica de Itália. Durante grande parte do século XX, a Itália foi um país que personificava a promessa do progresso europeu. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, o chamado milagre econômico italiano transformou uma nação rural e empobrecida numa potência industrial. Fábricas no norte, cidades em expansão, milhões de pessoas a escapar à pobreza e a aceder a uma vida urbana moderna. A ascensão das indústrias automóvel, da moda, do design e da alimentação tornou a Itália um líder global, enquanto o Estado-providência garantia a saúde, a educação e as reformas para a maioria. No entanto, este impulso abrandou a partir da década de 1980. As diferenças entre o norte industrializado e o sul rural, a histórica questão meridional, nunca foram resolvidas.
o Sul ficou para trás. Menos emprego, infraestruturas obsoletas, compadrio político e uma economia paralela que perpetuava a desigualdade. Entretanto, o Norte prosperava, atraindo investimento e mão de obra, mas também gerando tensões sociais e migração interna em massa. A entrada na União Europeia e no euro no final do século XX trouxe consigo novas oportunidades, mas também desafios inesperados. As políticas de austeridade, a concorrência global e um mercado de trabalho italiano rígido provocaram a estagnação do crescimento. O país deixou de criar emprego estável, os salários foram congelados e a dívida pública disparou. A crise financeira mundial de 2008 foi um golpe devastador. Milhares de empresas fecharam, o desemprego entre os jovens disparou e a confiança no futuro caiu a pique. Na última década, a Itália não conseguiu recuperar totalmente. O PIB cresce a um ritmo anêmico, muito abaixo da média europeia. O investimento estrangeiro diminuiu e muitas multinacionais transferiram as suas sedes ou fábricas para países com custos de mão de obra mais baixos. O resultado é um país preso numa espécie de limbo econômico, nem regredindo totalmente, nem avançando o suficiente para oferecer novas oportunidades aos seus cidadãos. Esta estagnação teve consequências profundas para a vida cotidiana. A escala social, que durante décadas permitiu a milhões de italianos melhorar a sua situação, estagnou. Hoje, a habitação tornou-se o maior símbolo da desigualdade e da frustração social. Nas cidades universitárias e turísticas, a situação é ainda mais dramática. A proliferação de aluguéis turísticos e a especulação reduziram drasticamente a oferta de habitação a preços acessíveis, expulsando estudantes, trabalhadores e famílias para as periferias ou, diretamente, para a exclusão habitacional. O problema não é apenas de preços, mas de oferta estrutural. A Itália está a construir menos casas do que as que necessita. Em 2024, foram construídas menos de 120 mil novas unidades, muito abaixo da procura real. A falta de investimento público em habitação social agrava. O déficit, apenas 3,7% do parque habitacional é propriedade pública, uma das taxas mais baixas da Europa Ocidental. Ao mesmo tempo, a financiarização do mercado permitiu aos fundos de investimento e aos grandes proprietários acumular milhares de imóveis, muitos dos quais permanecem vazios, aguardando valorização futura. A especulação imobiliária e a inação política criaram uma dinâmica perversa. Os preços sobem, a oferta de habitação a preços acessíveis diminui e, cada vez mais, pessoas estão presas num ciclo de precariedade. O resultado é uma sociedade em confinamento, onde a habitação deixa de ser um direito e passa a ser um privilégio reservado a uma minoria. A crise imobiliária italiana é hoje um dos principais fatores de exclusão, desigualdade e descontentamento social. Acha que a habitação deveria ser um direito e não um privilégio? Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe este vídeo para que mais pessoas percebam a dimensão desta crise. Além disso, para além dos problemas de habitação e da estagnação econômica, o cotidiano é marcado por uma crescente insegurança, tanto material como social. A pobreza deixou de ser um fenômeno marginal, afeta trabalhadores com empregos estáveis, famílias com filhos e reformados. 22,8% da população vive em risco de pobreza ou exclusão social, um número que continua a crescer e afeta particularmente o sul e as zonas rurais. A insegurança no emprego está generalizada. Muitos italianos estão presos a contratos temporários, a empregos a tempo parcial involuntários ou a empregos informais, sem direitos ou proteção social. Esta instabilidade impede-os de planear o futuro, aceder ao crédito ou tornar-se independentes. A falta de oportunidades obriga os jovens a aceitar condições de trabalho degradantes, enquanto os idosos veem as suas pensões perder poder de compra face a uma inflação inexorável. O acesso aos serviços públicos essenciais deteriorou-se significativamente. Hospitais e os centros de saúde, especialmente fora das grandes cidades, sofrem de sobrecarga crônica, listas de espera intermináveis, falta de pessoal e de recursos e um abismo crescente entre o norte e o sul. A educação pública, outrora motivo de orgulho, enfrenta cortes orçamentais, abandono escolar e uma exclusão digital que deixa.
alunos de famílias vulneráveis para trás. Longe de ser uma solução, o transporte público é uma fonte de frustração diária. Em muitas regiões, os serviços são escassos, pouco fiáveis e dispendiosos, dificultando o acesso ao emprego e à educação. As infraestruturas obsoletas e a falta de investimento público agravam a desconexão entre territórios, alimentando a desigualdade territorial. Neste contexto, o cotidiano torna-se uma corrida de obstáculos. Famílias que têm de escolher entre pagar o aquecimento ou abastecer o frigorífico, jovens que adiam indefinidamente a independência e trabalhadores que, apesar dos seus esforços, não conseguem escapar à precariedade. O sentimento de vulnerabilidade e desproteção é generalizado, e a confiança de que o sistema pode proporcionar uma vida digna é corroída dia após dia. Agora, estamos ainda mais mergulhados na crise italiana. Atualmente, o país enfrenta uma das mais graves crises demográficas da Europa, um fenômeno que deixou de ser uma preocupação estatística para se tornar um problema estrutural que determina o presente e o futuro do país. Até 2025, um quarto da população italiana terá mais de 65 anos, colocando a Itália entre as nações mais velhas do mundo. Esta realidade é o resultado de décadas de baixas taxas de natalidade. A taxa é de apenas 1,18 filhos por mulher, a mais baixa da União Europeia, e de uma esperança de vida que, embora elevada, não compensa a falta de renovação geracional. O envelhecimento tem consequências diretas no mercado de trabalho, no sistema de segurança social e na sustentabilidade dos serviços públicos. Todos os anos, a força de trabalho diminui, menos jovens estão a entrar no mercado de trabalho e mais pessoas estão a reformar-se, aumentando a pressão financeira sobre o Estado e as gerações trabalhadoras. O sistema de segurança social, baseado no sistema de repartição, está à beira do colapso. Por cada pensionista, há menos trabalhadores a contribuir, obrigando a cortes e reformas impopulares. A juntar a esta crise demográfica está o êxodo silencioso de jovens e profissionais qualificados. Todos os anos, dezenas de milhares de italianos, especialmente os que têm menos de 35 anos e com formação universitária, emigram para o norte da Europa, Estados Unidos, Canadá ou Austrália em busca de oportunidades que a Itália já não pode oferecer. Esta fuga de cérebros priva o país de talento, inovação e dinamismo econômico, perpetuando o ciclo vicioso da estagnação. O impacto é especialmente severo no sul e nas zonas rurais, onde o despovoamento avança sem parar. As pequenas cidades estão a esvaziar-se, as escolas estão a fechar devido à falta de alunos e os serviços básicos estão a desaparecer. Entretanto, as cidades estão a envelhecer e a encher-se de bairros onde a maioria dos moradores são reformados. A estrutura social está a sofrer. Menos nascimentos, menos famílias jovens, menos consumo e menos vitalidade na vida comunitária. Este envelhecimento acelerado e a imigração em massa não só comprometem a economia, como também corroem o tecido social e a confiança no futuro. A Itália corre o risco de se tornar um país preso ao passado, incapaz de renovar a sua população e de oferecer esperança às novas gerações. O resultado é uma sociedade cada vez mais desequilibrada, onde o peso do passado abafa as possibilidades de construir um futuro melhor. Se acredita que está na altura de exigir soluções reais e não apenas promessas, apoie este canal com a sua subscrição e partilhe este vídeo. Aqui, analisamos os principais desafios sociais sem filtros ou tabus. Para além de tudo isto, é de salientar que a migração se tornou um foco central do debate público e uma fonte crescente de tensão social. Durante décadas, a Itália foi um país de imigrantes. Milhões de italianos partiram em busca de oportunidades na América, na Europa e na Austrália. No entanto, nas últimas 2 décadas, o país tornou-se um anfitrião de imigrantes, tanto da União Europeia como de África, Ásia e Médio Oriente. Esta mudança coincidiu com a crise demográfica interna e com a necessidade de mão de obra em sectores-chave como a agricultura, a hotelaria e a assistência médica. A chegada de imigrantes tem sido constante e, em alguns anos, massiva. Só em 2024, a Itália acolheu mais de 150 mil requerentes de asilo, refugiados e migrantes econômicos.
Esta pressão migratória sobrecarregou a capacidade de acolhimento do país, já de se limitada pela falta de habitação acessível, pelo colapso dos serviços públicos e pela insegurança generalizada no emprego. Em muitas cidades, a competição por recursos básicos, habitação, emprego, saúde, intensificou-se, gerando ressentimento e desconfiança entre a população local e os recém-chegados. O discurso político e mediático contribuiu para polarizar ainda mais a sociedade. Partidos e dirigentes instrumentalizaram a imigração como bode expiatório dos males estruturais de Itália, alimentando o medo e a rejeição. Proliferaram mensagens que apresentam os imigrantes como responsáveis pelo aumento da insegurança, pela pressão sobre os serviços e pela perda de identidade nacional. Ao mesmo tempo, multiplicaram-se os episódios de discriminação, os protestos dos bairros contra os abrigos e os ataques xenófobos, sobretudo nas regiões onde a crise econômica é mais aguda. No entanto, a realidade é muito mais complexa. Muitos imigrantes desempenham empregos que os italianos rejeitam ou que são essenciais para o funcionamento da economia. No campo, na construção civil e nos cuidados a idosos, a sua presença é indispensável. Ainda assim, a integração continua a ser um desafio. As barreiras linguísticas, precariedade no emprego e a falta de políticas de inclusão eficazes dificultam a convivência e perpetuam a marginalização. Em vez de ser uma oportunidade para revitalizar o país, o fenômeno migratório é percebido como uma ameaça, aprofundando o sentimento de crise e desencantamento coletivo. Como se tudo isto não bastasse, o crescimento do PIB mal atingiu 0,6%, um número que a coloca entre as economias mais atrasadas da Europa Ocidental. Esta estagnação é explicada por uma combinação de fatores estruturais e econômicos que minaram a capacidade da Itália para competir no panorama global. Um dos principais problemas é a crônica fragilidade do investimento, tanto público como privado. A incerteza política, o excesso de burocracia e a lentidão dos processos judiciais desencorajam as empresas nacionais e estrangeiras a investir no país. As grandes multinacionais optaram por transferir as suas sedes ou centros de produção para países com custos mais baixos e regulamentos mais flexíveis, deixando para trás um tecido industrial fragmentado e em declínio. A inovação, um motor de crescimento noutras economias europeias, avança a um ritmo muito mais lento. A Itália investe menos de 1,5% do seu PIB em investigação e desenvolvimento, muito abaixo da média da União Europeia. O mercado de trabalho reflete esta falta de dinamismo. O desemprego jovem ultrapassa os 20% e a taxa de desemprego estrutural continua elevada, especialmente no sul e nas ilhas. A precariedade é a norma, contratos temporários, baixos salários e falta de perspectivas de progressão na carreira. Além disso, a Itália é um dos poucos países da Europa Ocidental que ainda não possui um salário mínimo nacional, deixando milhões de trabalhadores expostos a condições de trabalho degradantes e a salários insuficientes para cobrir o custo de vida. A desigualdade territorial é outra desvantagem fundamental. O norte, mais industrializado e ligado aos mercados europeus, mantém níveis de emprego e de rendimentos mais elevados, enquanto o sul e as ilhas sofrem de taxas crônicas de desemprego e pobreza. Esta lacuna traduz-se em migração interna, despovoamento das zonas rurais e concentração de oportunidades em poucas cidades. O impacto dos fatores externos também não pode ser ignorado. As tensões comerciais internacionais, o aumento dos preços da energia e as tarifas impostas por parceiros estratégicos atingiram setores-chave como os setores automóvel, metalúrgico e agrícola. A dependência das importações de energia e a vulnerabilidade a crises globais exacerbam o sentimento de fragilidade econômica. Neste contexto, a economia italiana é percebida como uma armadilha. Não está a recuar o suficiente para provocar uma mudança, mas não está a avançar o suficiente para gerar esperança. Em conclusão, a Itália é uma nação suspensa numa dolorosa contradição. A riqueza da sua história e cultura contrasta com a sua incapacidade de oferecer um presente digno e um futuro promissor à maioria dos seus cidadãos. O desencanto social é palpável em cada conversa, em cada dado econômico, em cada bairro que perde juventude e vitalidade.
A confiança nas instituições desgastou-se após décadas de promessas não cumpridas, reformas mal feitas e políticas públicas que não conseguem inverter a tendência para a estagnação. O país parece viver da inércia do seu prestígio passado, enquanto a realidade cotidiana se deteriora. As gerações mais jovens já não aspiram a prosperar na sua terra natal. Procuram no estrangeiro aquilo que a Itália não oferece. As famílias, outrora um centro de estabilidade, lutam agora para manter o seu nível de vida face à precariedade e ao aumento do custo dos bens essenciais. Os idosos que viveram o boom e a esperança do milagre econômico testemunham tristemente a regressão de direitos e oportunidades para os seus filhos e netos. O fosso entre regiões, gerações e classes sociais está a aumentar. O norte industrializado olha com desconfiança para o sul empobrecido. Os jovens desconfiam de um sistema que não lhes permite tornar-se independentes ou constituir família. Os imigrantes são apontados como bodes expiatórios de problemas estruturais que se acumulam há décadas. O debate público está polarizado e a política parece mais preocupada em gerir a emergência do que em construir um projeto nacional a longo prazo. No entanto, sob a superfície do desencanto, persiste uma sociedade civil ativa, criativa e resiliente. As associações, os movimentos de bairro e as redes de solidariedade procuram colmatar as deficiências do Estado, defendendo o direito à habitação, a inclusão social e o respeito pelo trabalho. São sinais de que a mudança é possível, ainda que lenta e fragmentada. Fechar os olhos à crise seria trair o legado daqueles que, no passado, tiraram a Itália da pobreza e da guerra para se tornar uma das grandes democracias europeias. Compreender a magnitude do problema é o primeiro passo para exigir soluções reais e estruturais. A Itália precisa de recuperar a autoconfiança, de se comprometer com a equidade, a inovação e o bem-estar coletivo. Só assim poderá deixar de ser um país preso entre a nostalgia do passado e o medo do futuro, e voltar a ser um lugar onde viver não é um privilégio, mas um direito de todos. Não fique apenas indignado. Comente, partilhe e assine para continuar a aprofundar os grandes dilemas do nosso tempo. Juntos, podemos tornar visível o invisível,